Senhoras e senhores, muito boa noite. É com muita satisfação que os recebemos para mais uma noite do nosso Congresso de Direito, dando início às comemorações dos 60 anos da subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero apenas recepcioná-los e agradecer a todos, dizer que para a subseção é uma honra recebê-los aqui, é uma honra receber aqui hoje o professor Rogério, que veio de São Paulo especificamente para falar conosco a respeito de recursos, que eu tenho certeza que todos estão ávidos por conta desse novo tema no novo Código de Processo Civil, que eu já não sabia nada do anterior, imagine esse novo, né, gente? Então realmente nós precisamos estudar e estudar muito. Aqueles que militam nesse trabalho também sabem. Nós estamos aí no dia 11 ou 12, ninguém sabe se é 11 ou 12, com uma nova mudança que trará profundas diferenças para os advogados. Não tenham dúvida disso. Inclusive eu estou pensando em deixar a advocacia trabalhista e para a área penal, porque de tanta mudança que há do dia 11 para frente. De qualquer forma, meus colegas, eu agradeço imensamente a presença de todos. Vou passar a palavra para o coordenador do Congresso, o Dr. José Carlos, que não mediu esforços para o sucesso deste evento que estamos preparando aí já faz mais de 3 meses. Dr. José Carlos, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer, é uma satisfação muito grande tê-los aqui para essa noitada do processo civil, que é um tema bastante caro para mim. Gosto muito da matéria, estudo já há algum tempo, bastante tempo, eu diria. Sempre que a gente tem uma legislação nova, evidentemente que cresce o interesse pelo tema. Isso é extremamente proveitoso para nós, como operadores do direito. Quinta-feira nós tivemos aqui um evento da Comissão de Direito de Família, e veio um professor de São Paulo, Dr. Marcelo, e ele proferiu uma palestra extremamente interessante sobre direito sucessório. E lá pelo meio da palestra, ele é um sujeito bastante espirituoso, coisa que eu não sou, mas ele é. Ele disse o seguinte: como ele está enfrentando o Código de Processo Civil, que para ele é alguma coisa assim terrível para entender, especialmente a questão da topografia do Código. E a gente passou anos e anos trabalhando com o Código de 73, a gente tinha já decorado onde os institutos todos estavam. Então, toda vez que você precisava falar alguma coisa sobre qualquer daqueles institutos, você sabia exatamente onde ele estava. Então, ele citou como é que ele se sente hoje frente ao novo Código. Ele disse que é assim: você imagina um quarto em que você está acostumado com esse quarto e todas as coisas que existem nesse quarto. Você sabe precisamente o lugar de cada um, do seu chinelo, do controle da TV, tudo, você sabe tudo. Aí um dia alguém entra nesse quarto e muda tudo de lugar e apaga a luz. Então a sensação que ele tem é isso: é entrar num quarto em que trocaram as coisas de lugar e apagaram a luz. Para isso que a gente convida professores, especialistas no processo civil, para ajudar a gente a acender de novo a luz nesse quarto. O Dr. Rogério é um deles, e eu faço aqui um agradecimento especial a ele por ter vindo de São Paulo conversar com a gente sobre um tema tão relevante como os recursos, especialmente a apelação. O Dr. Rogério é formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, se formou em 97, e fez mestrado e doutorado na mesma universidade. Ele é professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito Processual Civil da PUC de São Paulo, FAA, que é a Fundação Armando Alves Penteado, a Fundação Getúlio Vargas, e é autor dos livros Responsabilidade Executiva Secundária, Atividade de Ofício em Grava Cursal,
a nova execução de título extrajudicial e ações locatícias. Sobre a formatação da nossa palestra de hoje, de manhã nós já tivemos uma conversa com alguns inscritos que compareceram aqui de manhã e os nossos dois coordenadores, doutora Letícia e doutor Tiago, a quem atualmente estendo os agradecimentos. E nesse contato, nesse encontro hoje pela manhã, nós já tivemos a oportunidade de discutir as 4 questões que o Dr. Rogério nos mandou, previamente. São questões extremamente interessantes, questões em que o consenso vai ser difícil, mas o propósito é exatamente esse, é que a gente possa discutir temas que ainda o Google não resolveu. Porque hoje em dia é fácil matar uma dúvida só você consultar o Google. Então, o interesse nosso é exatamente não permitir que o Google mate o prazer da discussão. Eu sempre digo que a conclusão ela não é tão boa quanto a discussão. A discussão é que é o ponto espetacular. E sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Rogério. Muito bem, meus caros, boa noite a todos. Boa noite. É muito prazeroso falar com colegas, né? Esse é o espírito desse diálogo. Não é uma palestra, não é uma aula, é um compartilhamento de dúvidas, ansiedades, algumas convicções, mas sobretudo a ideia é que nós façamos em conjunto aqui uma reflexão sobre o novo Código de Processo, especificamente no tema recurso de apelação, cujas feições foram modificadas em comparação com o CPC anterior. A apelação hoje ela tem novas feições, assim como o agravo de instrumento tem novas feições, tem nova fisionomia, né? Nós temos um novo código. O doutor José Carlos, a quem eu agradeço pelo gentilíssimo convite, e ao ensejo parabenizo a coordenação, doutor Tiago, doutora Letícia, por esse evento importante, numa cidade muito importante, cuja OAB é muito importante, muito representativo, né? O doutor José Carlos havia dito no início que é um quarto escuro com móveis modificados, com mobiliário modificado. E é isso mesmo, é isso mesmo. O grande desafio a que nós nos propomos, qual é? Tentarmos enxergar o novo com os olhos para o novo, com os olhos novos. Não adianta nós queremos enxergar o novo Código do Processo com o viés do Código Antigo, com o ângulo de visão do Código Antigo. Não adianta. Eu, como advogado militante, aliás, até mais militante do que eu gostaria, né, conversava com o Tiago, o doutor Tiago, passei a tarde fazendo petições no hotel, como todos nós, né? Com esse olhar que eu enxergo o novo código, o olhar da dúvida, mas a dúvida boa. Porque projetar uma legislação, até certo ponto, é a parte mais simples, projetar a legislação. Vivenciar a legislação nova é a parte mais difícil, porque nós vamos lidar agora com os obstáculos, com os muros que a vida prática ergue em relação ao novo. Então nós estamos já notando que alguns institutos fundamentais do novo código, que foram projetados para acelerar a jurisdição, não estão pegando, não estão vingando. É fato. Eu dizia antes de o código entrar em vigor, eu dizia o seguinte: o negócio jurídico processual é algo muito bacana para ser estudado em sala de aula. Eu tenho dúvida que as partes que não conseguem sequer disciplinar entre si a visitação de uma criança, não é? Muitas vezes a regulação de guarda de uma criança, quando muito vão disciplinar entre si um procedimento de uma ação judicial que terão entre si no futuro em torno daquele negócio jurídico. Então eu dizia, quando o código era debatido, o projeto de código era debatido, que, por exemplo, figuras como negócio processual são utopias. E nós estamos vivendo na prática uma dificuldade muito grande de fazer e implementar o negócio processual, por exemplo.
Há outras figuras, mas eu fico no negócio processual, né? A ideia de precedentes, por exemplo, ainda é embrionária. Então nós temos um novo código com aspectos revolucionários, mas que demandam tempo para que se tornem praticamente revolucionários. Isso é fato. E nós não podemos ter preconceito com isso. Um código novo, ele tem um tempo de maturação. Ele tem um tempo de maturação, né? Institutos novos como o negócio processual, institutos culturalmente novos para o direito brasileiro, como a figura dos precedentes aplicada com maior elasticidade, demandarão tempo para serem absorvidos por nós, advogados militantes, pelo judiciário, pelo Ministério Público. Isso é fato, né? Então nós temos que enxergar esse novo código, na verdade, não em perspectiva. Nós vamos enxergar este código, se ele é bom ou ruim, em retrospectiva daqui a 10 anos. Essa é a percepção, né? Então eu compartilho com os senhores aqui uma reflexão sobre a apelação, né? A apelação é o tema que me incumbe falar. Nós não podemos estudar a apelação hoje, tal qual disposta no novo código, com as mesmas balizas com as quais nós enxergávamos a apelação no código anterior. Há uma completa remodelação do recurso de apelação. Uma completa remodelação. Para que nós entendamos a remodelação da apelação hoje, nós temos que entender qual era a vocação da apelação antes. Então nós fomos todos aqui educados na faculdade, quem se formou antes do novo código, evidentemente. Nós somos educados a acreditar na faculdade que a apelação é o recurso interponível de sentenças. E os agravos eram os recursos interponíveis de decisões interlocutórias. Essa era a lição clássica de processo que nós tínhamos quando vigorava o CPC anterior. Por quê? Porque nós tínhamos um marco divisório bastante claro entre o que era a interlocutória e o seu conteúdo e o que era a sentença e o seu conteúdo. Nós fomos educados juridicamente a entender as interlocutórias como decisões aplicáveis a questões intermediárias e as sentenças como decisões aplicáveis com caráter terminativo ou definitivo, mas decisões aplicáveis ao fim do procedimento em primeiro grau, com mérito ou sem resolução de mérito. Só que no código anterior vigorava um princípio, que era o princípio da recorribilidade em separado das interlocutórias. A regra do código anterior qual era? As interlocutórias, tão logo proferidas, serão passíveis de recurso imediatamente. Princípio da recorribilidade em separado ou da recorribilidade imediata das interlocutórias. Então nós tínhamos, cada interlocutória proferida, nós tínhamos a possibilidade de contrastá-la com um recurso de agravo instrumento, ou agravo retido. E a sentença era contrastável, impugnável com a apelação. O novo código causa aqui uma mudança, um giro de 180 graus em relação a esse princípio de recorribilidade das interlocutórias. As interlocutórias hoje no novo código não são mais recorríveis em regra em separado, não são mais recorríveis em regra imediatamente. Qual é o sistema de recorribilidade das interlocutórias hoje em regra? As interlocutórias são recorríveis em conjunto com a sentença no âmbito da apelação. Esta é a regra de recorribilidade das interlocutórias. Não se recorre das interlocutórias em separado. Se recorre das interlocutórias em regra na futura apelação ou em contra-razões. Excepcionalmente, nós impugnamos interlocutórias por intermédio do agravo instrumento, desde que a interlocutória a ser recorrida esteja inserida no rol 2015. Portanto, a regra hoje é outra, o princípio hoje é outro em relação às interlocutórias. Não vigora a recorribilidade em separado, vigora a irrecorribilidade em separado das interlocutórias. Na medida em que nós temos essa mudança radical, muito robusta em relação ao sistema de recursos da interlocutória, o que isso ocasiona em relação à apelação? Já que a interlocutória será apelada em conjunto com a sentença, será recorrida em conjunto com a sentença na apelação, nós temos aqui uma hipertrofia de cabimento, uma hipertrofia de utilidade da apelação. A apelação, portanto, hoje não tem a sua utilidade esgotada em relação ao recurso, em relação à sentença. A apelação hoje também cabe de sentença, mas ela cabe de interlocutória. Então, a rigor, a regra é que as interlocutórias são apeláveis. Vejam que adorável mundo novo, né? As interlocutórias hoje, senhores, em regra são apeláveis, assim como as sentenças.
Excepcionalmente apenas é que as interlocutórias serão agraváveis. E também, excepcionalmente, nós teremos decisões interlocutórias com conteúdo de sentença agraváveis. Mais uma novidade, né? O artigo 356 do novo Código estabelece a possibilidade de decisões parciais sobre o mérito antes da sentença. Então vejam, assim como a sentença, assim como as interlocutórias podem ser apeláveis em conjunto com a sentença, também decisões interlocutórias com conteúdo de sentença que julgaram o mérito antecipadamente não serão mais apeláveis, serão agraváveis. Então, quando nós falamos em recurso de agravo como recurso tirado em face de interlocutória, ou apelação como recurso cabível de sentenças, nós estamos nos equivocando se afirmarmos isto e não afirmarmos que também apelação cabe de interlocutória e agravo cabe de decisão com conteúdo de sentença. Então, é um mundo novo em termos recursais. É um mundo novo, né? Isso faz com que a apelação seja vista com essas suas novas feições. São novas feições. Por isso que eu fiz a anotação. Nós temos interlocutórias apeláveis e sentenças agraváveis. Quando eu digo sentenças agraváveis, aqui eu faço uma observação importante. Não são sentenças de acordo com a definição do CPC. São decisões interlocutórias com conteúdo de sentença. As decisões parciais de mérito, né? Então percebam que o caráter estanque que nós atribuímos à apelação, nós definimos a apelação antigamente como o recurso que havia de sentença, né? Esse caráter estanque em termos de utilidade, esse caráter isolacionista da apelação como cabível de sentença, não existe mais. A apelação hoje é um recurso multifacetado, de múltiplas, no mínimo de duas funções: impugnação de interlocutórias e de sentenças. Bom, depois nós voltaremos um pouquinho sobre essa questão da utilidade da apelação como cabível de interlocutórias e de sentenças, etc. Eu só faço aqui uma última menção. O objetivo aqui, e eu tenho que fazer esse comentário porque isso tem a ver com a nossa advocacia, eu tenho uma opinião sobre a questão de o agravo de instrumento ter se tornado exceção e não mais regra como recurso das interlocutórias. Eu acho que isso é positivo, que o agravo não seja o recurso cabível de interlocutórias em regra. Eu acho positivo que nós não tenhamos mais aquela possibilidade de inúmeros agravos ao longo do procedimento em primeiro grau. Eu acho isso positivo, né? O que nós vivíamos antes talvez fosse uma espécie de carnaval recursal. Porque imaginem, a depender da demanda e do grau de colidência de interesses, do grau de beligerância entre as partes, não raro nós tínhamos 10, 12, 15 agravos durante a tramitação em primeiro grau, né? Isso gerava, em termos de segundo grau, uma aglomeração, um congestionamento procedimental muito ruim, não é? Eu me lembro, como advogado militante, comparecendo às sessões de julgamento no TJ de São Paulo, quando buscava a pauta, localizar o meu recurso na pauta, de 600, 700 recursos pautados para julgamento, 400 eram agravos de instrumento, né? Desses 400, 300 tinham a ver com tutelas de urgência. A intenção do CPC, ao tornar o agravo um recurso não regra para as interlocutórias, tornando as interlocutórias impugnáveis na apelação, qual é? Conter a recorribilidade e esvaziar escaninhos, esvaziar a pauta em segundo grau, ou seja, otimizar o procedimento tanto em primeiro grau quanto em segundo grau. Qual é o drama? O drama do CPC, o drama que ele provoca ao tornar o agravo um recurso cabível em caráter excepcional? O bendito ou maldito rol do 1015. O rol de decisões agraváveis do 1015 é um rol falho. Ele não reflete com a exatidão que nós gostaríamos todas as decisões interlocutórias que deveriam ser impugnadas imediatamente. É um rol carente de algumas hipóteses que têm que ser impugnadas não na apelação futura, e sim pelo agravo de instrumento. Então me refiro, por exemplo, à decisão sobre competência. Imaginem, não consta no rol de 1015, como decisão agravável, a decisão sobre competência. É uma decisão interlocutória que poderá ser impugnada somente na futura apelação. Então nós temos a absurda possibilidade de uma decisão que afasta uma suscitação de incompetência que nós tenhamos feito em contestação. A decisão que afaste essa suscitação de incompetência não será revista de imediato. Nós teremos todo o processamento da causa com aquele vício
aquele potencial vício guardado para reexame por ocasião do julgamento da apelação. E o que será ocasionado com o processo se a apelação for acolhida no capítulo da impugnação à decisão que afastou a incompetência? A nulificação de todos os atos anteriores. Então vejam, é um absurdo que não conste do rol 2015 como decisão agravável a decisão sobre competência. Outra decisão que não consta do rol 2015 e deveria constar como agravável sobre provas. Decisões sobre provas. As matérias probatórias têm que ser decididas e definidas no momento embrionário do processo, porque elas têm a ver com a engenharia da cognição que será exercida naquele processo para formar o convencimento do juiz. De nada adianta que a matéria sobre prova, o indeferimento de uma prova, essa decisão seja revista só após a prolação da sentença, porque se for acolhida a impugnação à decisão sobre provas, quando for julgada a apelação, o que acontecerá com a sentença e com tudo o que a antecedeu? Nulidade. Decisão sobre concessão indevida de gratuidade. O rol 2015 prevê o recurso de agravo contra a decisão que afasta a gratuidade, mas não prevê agravo contra a decisão que concede indevidamente a gratuidade. Vejam, por quê? A parte está ali, pediu gratuidade indevidamente, o juiz não atentou para o fato de a gratuidade ter sido concedida indevidamente, e nós, a parte contrária, que temos que arcar com as custas, convivemos com a litigância muitas vezes irresponsável do autor, que conta com uma gratuidade indevida. Isso será revisto quando? Em apelação futura. Se fosse uma decisão revista de imediato quando proferida, e fosse revogada a gratuidade, ou fosse reformada a decisão de gratuidade, o que aconteceria com a parte que fez mau uso do processo, com uma falsa afirmação de pobreza? Ela seguramente não faria frente às custas, porque o caráter aventureiro com que ela ajuizou a ação teria um custo, a sucumbência, né? Outra decisão que não é impugnável de imediato e deveria ser decisão sobre negócio processual. As partes podem estabelecer entre si um negócio processual para disciplinar como será o procedimento entre elas. Imaginem que o juiz, por absurdo, indefira o negócio processual. Não, aqui eu não vou aceitar esse negócio processual. Gente, é procedimento. Procedimento, como regra do jogo, tem que ser definido antes de iniciar-se o jogo. De que adianta conservar-se uma decisão que indeferiu o negócio processual para a reforma só futura na apelação? Então, o problema do rol 2015 não é ele ser taxativo, é ele ser pobremente taxativo, porque ele excluiu algumas hipóteses que deveriam ser recorríveis de imediato. Então, esse é o ponto. Mas fechando esse parênteses sobre o rol 2015, porque ele tem dado pano para a manga. Em São Paulo, por exemplo, a questão agora é se admite ou não recurso de agravo em decisão sobre competência. A tendência dos magistrados no segundo grau em São Paulo, tenho notado isso, é admitir o agravo, já quebrando a taxatividade do rol 2015. Por quê? Porque matéria sobre competência não pode ficar para ser revista só depois. Matéria tem que ser, pressuposto processual de validade que tem que ser revisto de início, tem que ser definido de início, né? Então, o ponto do agravo do instrumento, repito, não é ele ser um recurso excepcional, um recurso exceção, é que as hipóteses do 2015 não refletem a riqueza da prática. O legislador deixou de fora algumas decisões que deveriam ser impugnáveis de imediato. Mas voltando aqui. Então nós estamos falando sobre, esquecendo as decisões agraváveis, as que estão nos incisos do 2015, falemos agora sobre a impugnação das interlocutórias na apelação, né? Isso me chama a atenção. Então, vamos lá. O legislador quis que as interlocutórias não agraváveis fossem recorríveis em conjunto com a sentença na apelação. Perfeito. Não há grande drama em relação a isso. Qual é a ideia aqui? É conter a recorribilidade. É como se dissesse, olha, houve a interlocutória é negativa para você, mas ela não causa um grande impacto por enquanto. Aguarde o desenrolar do processo. Aguarde a sentença. Se a sentença lhe for favorável, perde o sentido aquela interlocutória ser impugnada. Essa é a ideia. É mais ou menos como a ideia do agravo retido, né? O que me chama a atenção é o seguinte: o 1009 diz que a interlocutória não agravável não preclui. Ela pode ser impugnada na apelação futura, em conjunto com a impugnação da sentença. Mas diz também que, em contrarrazões, nós podemos impugnar interlocutórias.
é que tem uma polêmica, aqui há uma polêmica. Então nós podemos impugnar a interlocutória não agravável se nós formos o apelante, mas nós podemos também impugnar a interlocutória não agravável se nós formos o apelado, desde que nós demonstremos que existe interesse recursal nosso em impugnar aquela interlocutória, mesmo em tendo experimentado vitória na sentença. A discussão que se estabelece é as contrarrazões com esta modificação implementada pelo CPC, ou seja, elas são resistência, resposta ao recurso da parte contrária, mas são também um caminho recursal para impugnar a interlocutória. As contrarrazões passaram a ter natureza jurídica também de recurso no capítulo em que nelas se impugna a interlocutória. Essa é uma questão interessante. Por que essa questão é interessante? Porque ela deságua em outra questão, sendo as contrarrazões, além de resposta, sendo também o recurso. Que tipo de recurso é esse? Independente ou adesivo? Essa questão é mais interessante ainda. Porque a depender da nossa conclusão, se nós dissermos que as contrarrazões são resposta ao recurso de apelação, mas também são recurso adesivo na parte da impugnação interlocutória, nós estamos afirmando o seguinte: essas contrarrazões, se houver desistência da apelação, elas perdem o objeto porque são recurso adesivo, dependente do principal. Se nós entendermos que não, que as contrarrazões são resposta ao recurso, mas são também recurso independente em relação à interlocutória, nós não as submetemos as contrarrazões a esse sistema de dependência. Ou seja, havendo desistência da apelação, as contrarrazões persistem. Persiste o interesse recursal em relação às contrarrazões para que elas sejam julgadas no capítulo em que nelas se impugna a interlocutória. Essas são as duas correntes de pensamento. A resposta não é exata, a resposta exige a contemplação de alguns cenários. No primeiro momento, pensando sobre o novo código, me foi dada a missão de comentar o artigo 1009 numa obra da editora Revista dos Tribunais. E imaginei, não é possível que exista aqui essa relação de dependência. Não é possível que se chame o recurso, as contrarrazões, quando nelas se impugna uma interlocutória, de um recurso adesivo. Por quê? Porque nem sempre a impugnação que você faz da interlocutória nas contrarrazões, se houver a desistência da apelação, essa impugnação interlocutória perderá o interesse recursal. Pode acontecer de, mesmo tendo sido vitorioso na causa, na sentença, você ainda assim tenha o interesse recursal de ver reformada uma interlocutória que te foi desfavorável. Em que hipótese isso acontece? Eu imaginei uma hipótese muito clara, aliás, duas hipóteses muito claras. O exemplo 2, por exemplo. Imaginem o seguinte: foi concedida a assistência judiciária gratuita para outra parte. Então ela litigou sem custo. E ela foi sucumbente, o autor foi sucumbente, perdeu. A sentença que me foi favorável fixou honorários de sucumbência em benefício do meu advogado e fixou também o quê? Fixou reembolso de custos em meu favor. Mas como a figura tem gratuidade de justiça, ele não me reembolsa. Mas eu fui vitorioso em relação ao mérito. A parte autora apela. Eu faço as contrarrazões e nelas impugno. Faço as contrarrazões, respondo à apelação, mas dedico um capítulo a quê? Impugnar aquela interlocutória que concedeu indevidamente a gratuidade. Pergunta que faço aos senhores: se houver desistência da apelação, a parte autora, a parte apelante desiste da apelação, desaparece meu interesse recursal em ver aquela interlocutória reformada? Em absoluto, não desaparece. Segunda pergunta: há uma relação de dependência do meu tema, impugnação e gratuidade, em relação à sentença? Nenhuma. Então nós temos aqui, na minha percepção, uma hipótese clara de interesse recursal autônomo para impugnar uma interlocutória em contrarrazões, sem nenhuma relação de dependência com o recurso principal, com o recurso de apelação. Outra hipótese que me vem à mente é a de penas por litigância de má-fé. Eu posso ser vitorioso na demanda. Esse mesmo exemplo: eu sou réu, fui vitorioso, a ação foi totalmente improcedente, mas por conta de um comportamento ruim meu numa audiência, eu sofri uma punição, uma sanção processual.
O juiz me multou como litigante de má-fé por conta de um comportamento também em audiência, mas no mérito fui vencedor. A ação foi improcedente. Faço contra-razões de apelação. Resisto à apelação da parte contrária, mas aqui na interlocutória, em relação àquela interlocutória que me fixou uma multa, eu impugno. Não, e a interlocutória que me impôs pena como litigante de má-fé, ela está equivocada. Se houver a desistência da apelação, me parece que este tema, a pena que eu sofri como litigante de má-fé, ele tem o seu interesse recursal preservado. O que eu quero dizer com isto? No início, quando eu comentei esse artigo 1009, eu cravei, não dá para rotular as contrarrazões como recurso adesivo, subordinado ao principal. As contrarrazões, quando nelas se impugna uma interlocutória, elas têm natureza recursal também. Hoje eu digo o seguinte, as contrarrazões, melhor refletindo sobre o assunto, eu busquei um entendimento intermediário. É possível que as contrarrazões, quando nelas se impugna uma interlocutória, tenham essa impugnação à interlocutória, pode ser que ela tenha subsidiariedade, dependência em relação ao recurso principal, pode ser que não. Nos dois exemplos que dei, falei de independência. As duas impugnações, as duas interlocutórias não têm independência nenhuma com o recurso principal. Mas pode acontecer de a minha impugnação à interlocutória guardar sim independência. Exemplo, fui vitorioso. Mas eu tive uma prova indeferida. Mas eu fui vitorioso. A parte contrária faz o recurso de apelação, eu faço as contrarrazões, mas por cautela, em atenção ao princípio da eventualidade. O que eu imagino? Bom, se o juiz, em segundo grau, se o desembargador, se a turma recursal resolver enfrentar o mérito e entrever ali a possibilidade de reforma, eu impugno aquela interlocutória de provas, de indeferimento de provas, para que, nessa hipótese, eu tenha antes de enfrentamento do mérito, um argumento de cerceamento de defesa enfrentado. Só que nessa hipótese, caso exista desistência da apelação, esta interlocutória que me fez mal, entre aspas, ela não tem por que ser reavaliada. Por quê? Porque houve desistência, fui vitorioso no mérito, aqui esta interlocutória, em relação a ela, não existirá mais interesse recursal. Então o que eu quero dizer? Nós temos que avaliar casuisticamente se as contrarrazões terão interesse recursal autônomo ou subordinado. Será adesiva ou será autônoma? É importante que exista isso. O que não dá para dizer, como tem sido dito, é que as contrarrazões não têm natureza recursal. Elas têm, porque o legislador foi expresso, o artigo 1009. As interlocutórias que causaram gravame à parte serão impugnadas em apelação ou em contrarrazões. Ponto. Gostaria que fosse assim? Não. Acho que nós deveríamos ter taxativamente dito que é possível a apelação só de interlocutória. Deveria ter sido assim, né? Mas não foi. O legislador disse contrarrazões servem também para impugnação. E aí cabe aos tribunais, agora na minha percepção, promover as adaptações procedimentais. Por exemplo, discutindo no TJ de São Paulo com alguns desembargadores sobre esse assunto, na hipótese em que as contrarrazões conservam o interesse recursal autônomo em relação à interlocutória, não é justo que elas não tenham custas, não é justo que elas não tenham sucumbência recursal, não é justo que não exista a possibilidade de sustentação oral. Nós temos que atribuir essas contrarrazões, quando elas têm interesse recursal autônomo, todo caráter de recurso. E aí caberá aos tribunais, para corrigir esta imprecisão do legislador, porque ele diz que nas contrarrazões há interesse recursal, há a possibilidade de impugnação, nós temos que promover, caberá aos tribunais a promoção das adaptações procedimentais. Agora, é óbvio, fechando esse capítulo, meus caros, eu sei que discutiram isso hoje de manhã, é um tema que não é simples, mas há opiniões, me parece que a doutrina tem se dividido. A professora Tereza Arruda Alvim, por exemplo, tem capitaneado essa ideia, escrevi também a respeito, mas há críticas. Fernando Didier entende que não há interesse recursal nas contrarrazões, o professor William Santos Ferreira também, mas é um tema aberto. Eu não consigo enxergar como não existindo interesse recursal nessas contrarrazões. A minha percepção, a depender da temática, da decisão interlocutória que se impugna, nós podemos entrever, sim, enxergar, sim, interesse recursal nas contrarrazões. Bom, falemos um pouquinho sobre procedimento. Eu preciso só controlar o meu horário, né? Eu não fiz isso.
São 5 para as 8. Até que horas? Falar 8h30 lá no... Vamos indo. Senhores, procedimento da apelação. Então nós vimos aqui até agora que existe aqui uma mudança de invocação. A apelação serve para a sentença, como recurso natural de sentenças, mas também serve para impugnar contra-razões. Para impugnar contra-razões, não, para impugnar interlocutórias. As contra-razões também podem ter a utilidade de recurso, mas agora eu quero avançar um pouquinho. Mudanças procedimentais. Nós temos algumas mudanças procedimentais. Aí interpõe-se a apelação em primeiro grau. No projeto de código, lá atrás, no Senado, a ideia de que as apelações fossem interpostas diretamente no segundo grau. Isso acabou não vingando, então nós mantivemos o formato original do CPC anterior. As apelações são interpostas em primeiro grau, para posterior remessa no segundo grau. Qual é a grande modificação? Não há mais, no primeiro grau, a admissibilidade acerca da apelação. A apelação antes sofria um duplo juízo de admissibilidade, correto? Primeiro grau e segundo grau. Hoje não mais. Hoje não mais. A apelação sofrerá um único juízo de admissibilidade quando for remetida ao segundo grau. Essa é uma das modificações, eu chamo isso de placebo. É um falso remédio. Não agiliza em nada. Aliás, a depender da situação, não existir admissibilidade em primeiro grau ou juízo de admissibilidade em primeiro grau provocará retardos procedimentais. Qual foi a ideia? A ideia de extinguir esse primeiro juízo de admissibilidade, qual foi? Desafogar a atividade do juiz de primeiro grau. Acelerar o procedimento recursal. Ok. Senhores, quanto tempo tomava isso do magistrado? Recebo a avaliação dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de um recurso. Isso não demandava dias e dias, né? E como o primeiro grau continua sendo hoje o juízo de interposição da apelação, ele tem alguma atividade ali ainda. Qual é a atividade? Intimar para contra-razões. Qual que é o drama que a vida prática nos apresenta? E quando a apelação for flagrantemente intempestiva? E quando a apelação não vier acompanhada de custas? E quando a apelação for defeituosa em termos de instrumentalização, de formação? Ela só tem a petição de interposição, não tem as razões a elas anexadas. Nós não podemos contar com nenhuma interferência do primeiro grau em relação a esse recurso defeituoso, a esse recurso natimorto. Nós temos que aguardar o quê? Resposta, remessa ao segundo grau, distribuição ao segundo grau, em segundo grau, e da conclusão para dizer o óbvio, recurso intempestivo. Vejam, essa algema que se colocou no juiz em primeiro grau, no sentido de não se permitir que se faça a admissibilidade, a primeira admissibilidade ali, faz o quê? Com que nós tenhamos a possibilidade concreta de desperdício de máquina forense para processar um recurso natimorto, um recurso intempestivo. Veja um absurdo, né? Então me parece, por isso que eu digo que isso é a mudança placebo, é o falso remédio, não tem nenhum ingrediente que cure nada. Dá a ideia de aceleração, mas na prática não acelera nada, pior. Na prática pode significar desperdício de esforço forense. Desperdício de esforço forense. Como advogado militante, dizia a vocês, até com excesso de trabalho, como sempre, né? Porque eu conversava com o Dr. Tiago vindo para cá, eu me formei em 97, faz 20 anos, comecei a advogar em 98. Eu vivi muito o processo físico, muito. E eu imaginava, nossa, o dia que isso for eletrônico eu vou trabalhar muito menos. É o contrário. Porque hoje, com o processo eletrônico, nós somos acossados com decisões e com atos que antes nós delegávamos para o estagiário, para o assistente, para o colega. Hoje nós temos que nós mesmos, pela impossibilidade de compartilhamento de assinatura eletrônica, nós temos que fazer tudo, né? Então eu fiquei à tarde aqui fazendo upload de documento no site do TJ e fazendo... Eu trouxe meu certificado, está no meu bolso, meu certificado eletrônico aqui, a conexão. E hoje à tarde fiz contra-razões de um recurso de apelação intempestivo, mas aquela intempestividade grosseira de 12 dias, né? Vejam, a apelação interposta nesse caso é intempestiva, mas ela é recebida no duplo efeito, como regra. Sendo recebida no duplo efeito, nós temos o quê? Em outubro? Gente,
Eu não tenho a menor esperança de que exista um decreto de intempestividade, uma inadmissão em segundo grau em São Paulo até janeiro, até fevereiro. Isso não vai acontecer. São 4 meses de inércia processual diante de uma apelação intempestiva que está me afastando de quê? De fazer o meu cliente acessar o direito dele e eu o meu de sucumbência, no caso. Vejam, 4 meses por conta de uma impossibilidade de, em primeiro grau, se dizer que a apelação foi intempestiva. Então eu sou um crítico dessa extinção do duplo juízo de admissibilidade. Isso vem sendo cantado e decantado como um avanço. Não é. Não é. Na minha percepção, não é. Eu queria falar com vocês sobre um outro ponto, que é o da retratação. Interposta a apelação, em regra, a proferida sentença, em regra, ela é imutável, né? O juiz só pode modificar a sentença para correção de erro material ou em virtude de embargo de declaração. Fora dessas hipóteses, a sentença é imutável, só poderá ser modificada em segundo grau quando o julgamento da apelação. Há algumas exceções a essa imutabilidade, essa impossibilidade de retratação. O juiz pode, excepcionalmente, o juiz que proferiu a sentença pode, excepcionalmente, retratar-se, é o famoso meia-culpa, não é? Em que hipóteses? É o último bullet aqui. Quando houver indeferimento da inicial, indeferiu a inicial, existe a apelação, o juiz pode retratar-se da decisão de indeferimento. Já era assim no Código Antigo. Segunda hipótese, quando a apelação for interposta de sentença de improcedência liminar. Era o antigo 285A, improcedência liminar. Interposta a apelação, pode haver retratação. Agora, tem uma terceira hipótese de retratação, ou seja, o juiz de ofício, melhor dizendo, o juiz em primeiro grau, recebendo a apelação, pode retratar-se da sentença numa terceira hipótese que não está muito clara para nós todos, porque não está ali no 331 e no 332. Eu vou pedir à doutora Letícia o código, por favor, doutora. É o artigo 485, se eu não me engano, parágrafo único. Não sei se eu me equivoquei. Vejam que interessante, isso tem escapado um pouquinho dos magistrados em primeiro grau. Mas vejam lá. Desculpa, parágrafo 7º. Vejam que interessante. Essas duas hipóteses de retratação são as hipóteses clássicas. Interposta a apelação de sentença de improcedência liminar ou de sentença de indeferimento inicial, cabe retratação. Primeiro grau, excepcionando a regra da imutabilidade da sentença pelo primeiro grau, ele pode modificar. Mas vejam o 7º parágrafo do 485. Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Quais são os incisos desse artigo, do 485? São todas as hipóteses de resolução, de extinção sem resolução de mérito. Qualquer hipótese de extinção sem resolução de mérito, falta de condições de ação, falta de pressupostos processuais, litispendência, perempção, coisa julgada, etc, 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 hoje autorizam retratação do prolator da sentença. Essa hipótese é nova. Vejam aqui qual o princípio do novo Código, qual o princípio que é muito encarecido pelo novo Código. O princípio do rendimento, o princípio da primazia da resolução do mérito. Ou seja, aqui fica bem clara a ideia do legislador de permitir o quanto possível que sejam segregados, que sejam colocados de lado vícios processuais para que se propicie a apreciação do mérito. Vejam, está aqui escondidinho no parágrafo 7º do 485, está escondidinho a terceira hipótese de retratação, que é a mais ampla de todas. Retratação, desde que se verifique decisão proferida com base nos 10 incisos do 485. Então vejam, a apelação hoje, em termos de retratação, ela tem este poder, ela pode viabilizar a retratação pelo prolator da sentença, nas hipóteses clássicas, indeferimento inicial e improcedência liminar, mas também nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito. E aqui vem a pergunta do milhão. Não há admissibilidade em primeiro grau, correto? O juiz não faz nada em relação à apelação no primeiro grau, correto? Não é isso que diz o Código? Ele recebe, intima para contra-razões e ponto. É verdadeiro isso? Sendo que ele vai se retratar como?
desde que ele leia a apelação. E para que ele se retrate, ele tem que fazer o quê? É um juízo de mérito sobre a apelação. Ele está dando provimento ao recurso, em primeiro grau. Vejam que interessante. O Código, ao mesmo tempo que diz que não haverá admissibilidade em primeiro grau, não haverá mais admissibilidade em primeiro grau, ele tem que mandar o recurso para o segundo grau, como fosse cego em relação ao recurso, esse mesmo Código diz, mas poderá também retratar-se nas 2 hipóteses clássicas e também nas 10 hipóteses dos 10 incisos do 485. Ou seja, apesar de, do ponto de vista tópico, do ponto de vista epidérmico, dizer que o juiz tem uma redução de atividade quando recebe a apelação, primeiro grau, de conteúdo, abaixo da epiderme, o Código diz outra coisa. Há uma hipertrofia de poderes do juiz, em primeiro grau, de retratar-se de que maneira? Avaliando a apelação, lendo a apelação. E se essa apelação for intempestiva? Aí tem o grande paradoxo. Porque se ela for intempestiva, ele não pode inadmiti-la. Correto? Mas ele pode se retratar em virtude dela. Olha que loucura. Isso me foi compartilhado por um magistrado de primeiro grau. Rogério, eu tenho uma apelação que é intempestiva. Um amigo, tomando cerveja um dia no bar, me contou. A apelação eu não posso julgar, eu não posso dizer se ela é intempestiva ou não. Mas eu posso me retratar. Vejam que interessante isso. Ele não pode dizer que é intempestiva, mas ele pode avaliá-la e se retratar. Aí já era um problema, um drama. Mas e a outra parte? Mas espera aí, como é que se retrata sendo que o recurso é um recurso intempestivo? E recurso intempestivo o que é? Recurso inexistente. Essa é uma situação dramática, é um paradoxo. Porque a intempestividade gera inexistência da peça. É o único vício insanável do processo da miótica, a intempestividade. Recurso intempestivo é igual a recurso inexistente. Só que ele gerou uma retratação. Vejam, essa ideia de negar uma primeira admissibilidade em primeiro grau, na minha percepção, é trágica. Ela gera mais problemas do que avanços, né? Mas é um tema fabuloso. Eu acho um tema fabuloso e sem resposta ainda, sem resposta conclusiva, porque é uma questão delicadíssima, né? A gente fica escarafunchando o código, né? Você fica buscando... a discussão, né? A discussão é mais saborosa do que a conclusão. A gente fica... Tem um café da manhã que nós fazemos lá, tem um grupo de estudos de processo em São Paulo, é um grupo pequeno, e com a dificuldade de nós nos encontrarmos depois do expediente ou durante, final de semana, todo mundo com o filho pequeno, etc., o que nós fazemos? Café da manhã. É meio indigesto às vezes, né? Das 7h30 até as 9h30. Cada um sugere um tema de processo e a gente discute. Esse surgiu, eu confraternizando com esse juiz amigo meu, depois propus o tema no café da manhã sobre o processo. Gente, isso aqui é uma questão belíssima. A discussão sobre ela é fantástica, não é? Porque nós teremos aqui a possibilidade de retratação diante de um recurso potencialmente inexistente porque é intempestivo. Vejam aqui, tema belíssimo, né? Uma parte bacana. Essa é uma parte bonita do novo Código de Processo. Diz respeito a todos os recursos, mas eu quero aqui fazer digamos, uma especificação do tema na apelação. Acho que os senhores também, não é? Mas eu falo de mim. A minha esposa não é advogada, ela não tem nada a ver com a área jurídica. A única proximidade dela com a área jurídica é trabalhar comigo no escritório na parte financeira, né? Que aliás é uma inclinação nossa, homens, né? Nós delegamos a parte financeira para as mulheres porque elas são mais cuidadosas, são mais específicas. Isso acontece com muitos amigos meus, e minha esposa também é administradora financeira do meu escritório, né? O que é até bom, porque assim, ela cobra os clientes com uma veemência muito maior do que eu cobro. Por quê? Porque ela é a dona da chave, né, do cofre. Mas um dia, assim, a gente acorda bem cedo para levar as crianças para a escola. Eu acordei, estava lá fazendo a barba, ela me perguntou o que é guia DARI. Guia DARI é uma guia que você recolhe em São Paulo de custas recursais, despesas forenses. Você falou tanto disso hoje dormindo? De fato, qual que é o nosso drama? O nosso drama em termos de admissibilidade recursal. Imagine um agravo. O agravo no processo físico. Gente, formar um instrumento. E aquela corrente de entendimento que existia antes,
Nós temos as peças obrigatórias, as peças facultativas, e a jurisprudência criou um terceiro gênero, as peças essenciais. Aquelas que deveriam estar no recurso e não estão. E como deveriam estar e não estão, ainda que não sejam obrigatórias, mas eu, julgador, entendo que elas são essenciais para a formação do meu convencimento, elas não estão no recurso, eu vou inadmitir o seu agravo porque não há as peças essenciais. Vejam que loucura. Em São Paulo isso foi muito comum. O juiz entendeu, o desembargador entender que o recurso deveria estar instruído com algumas cópias que não são obrigatórias, mas na ótica dele são essenciais, e ele não te permitiu nem complementar o recurso, nem aditar o recurso, instruí-lo com aquelas cópias que ele entendia importantes. No STJ, quem aqui não padece do recurso que foi tido como intempestivo no STJ porque você não comprovou o feriado local? Eu sofri muito com isso. No meu caso, em São Paulo, o que acontece é o seguinte: o recesso forense de fim de ano, antes do novo código, ele não era em datas fixas. Ele era de 20 de dezembro a 6 de janeiro, de 19 de dezembro a 7 de janeiro, dependia. E eu tive um recurso especial interposto em São Paulo depois do recesso. Mas o período de recesso é o período de suspensão de prazo, né? Não flui. E em Brasília, para minha surpresa, o recurso foi admitido em São Paulo, e em Brasília ele foi tido como intempestivo porque eu não comprovei o feriado local. O feriado local é o recesso, que é público, né? E eu fiz as contas, assim, gente, era um dia, eu protocolei o recurso no meu primeiro dia de reabertura do fórum, né? Então o recurso era até prematuro, não era nem intempestivo. Mas foi a única vez na vida que foi tido como feriado local, na minha percepção, e eu usei isso na petição. O dia de nascimento de Cristo virou feriado local para o STJ, 25 de dezembro. Dia Mundial da Paz, 31 de dezembro, virou feriado local. Então, na ordem, mal comparando, né, eles ignoram o recesso que é público e é consultável por qualquer ministro ou qualquer assessor que vá ao site do TJ e vai ver ali, recesso, de 20 de dezembro a 6 de janeiro. E eu não instruí o meu recurso na época com um feriado local, o recesso forense. Apresento um agravo regimental da decisão que inadmitiu o recurso por intempestividade, e o agravo não foi provido sob a fundamentação de que a tempestividade, a comprovação do feriado local tem que acompanhar o recurso. Vejam que loucura, né? Nós vivemos isso, o campo minado recursal, a admissibilidade como um campo minado, em que você pisou em falso, explode. E você não tem condição de explicar, aditar, elucidar, né? Isso acontecia com muito maior frequência na instância recursal. E muito maior frequência ainda na instância recursal excepcional. Isso sempre foi um absurdo. O novo código não inova nisso. O novo código esclarece isso. Aí vem uma das mais belas normas do novo código, o parágrafo único do 932. É poder do relator em qualquer recurso determinar, permitir o saneamento de qualquer vício sanável. De qualquer vício sanável. Qualquer vício sanável, na minha percepção, é qualquer vício que não há intempestividade. O único vício insanável é a intempestividade. Todos os demais vícios são sanáveis, na minha ótica. No código anterior, eu dizia do drama de falar guiadare dormindo. Por quê? Porque você errava o código ou você se confundia. Ou o seu estagiário preguiçoso, na hora de preencher a guiadare, ao invés de colocar o CPF do cliente ou o CNPJ do cliente, colocava o CPF dele, do estagiário. E algum sujeito com tempo sobrando em segundo grau ou em Brasília, conferia se o CNPJ da guia da GRU ou da guia DARE, no meu caso em São Paulo, era mesmo do cliente. Vejam que nós vivemos um fetiche no Código Antigo, o fetiche da forma. Era um fetiche isso. Só pode ser um fetiche. Catalogado por medicina legal, aliás. Porque olhar CPF, CNPJ para saber se é da parte ou não, se a guia foi recolhida, o novo código busca não resolver isso de uma vez por todas. Busca esclarecer uma regra que já existia antes. No código anterior, parágrafo 4º, se eu não me engano, do 515 do código anterior, já existia a possibilidade de vícios sanáveis em segundo grau. Agora, o novo código dá um puxão de orelha. Olha, aquilo que estava no parágrafo 4º do 515, e ninguém observou, muito menos o STJ, agora eu destaco como um poder do relator, porque no 515 dizia respeito à apelação só.
Agora não, agora nós estamos falando da parte geral de processamento de recursos. É um poder do relator, eu entendo como um dever do relator. É um dever poder. Determinar o saneamento, permitir o saneamento de qualquer vício formal que possa ser saneado, menos a intempestividade na minha ótica, de modo a propiciar o quê? O julgamento do recurso. E aqui eu tenho que fazer um elogio. A minha percepção é de que a jurisprudência tem sido muito permeável a esse 932, parágrafo único. Né? Então, esta regra de saneamento de vícios existia antes no Código Antigo em relação à apelação, 515, parágrafo 4º. Esta regra foi no Código Novo deslocada como uma regra geral que se espraia a todos os recursos, fundamentalmente de apelação, mas também todos os demais recursos. Então, remarquem, ao tramitar-se a apelação, os vícios sanáveis devem ser determinados, os vícios sanáveis devem ter o seu saneamento ensejado pelo relator como uma regra de conduta e não como uma mera opção. Isso é muito importante. Isso tem vingado, graças a Deus tem vingado. Né? Textualmente, o que diz o parágrafo único é isso. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará um prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Eu só realmente não vejo abertura para a aplicação desse parágrafo único à intempestividade. Realmente. Bom, efeitos da apelação. Aqui nós temos eu tenho uma crítica ao novo Código. Desde que existiu o projeto de novo Código em 2009, tentaram dar ao Código uma cruz para ele carregar, que eu acho que é uma cruz muito pesada para ele carregar, ele não deve carregar. A cruz da celeridade. Eu nunca acreditei que um código de processo possa gerar aceleração da jurisdição. O Código de Processo otimiza condutas, racionaliza procedimentos, mas ele não acelera a jurisdição, não é a sua função. A ideia de celeridade vem de fatores extra-código. Na minha ótica, a celeridade forense decorre de crescimento exponencial de estrutura forense, assim como os processos crescem exponencialmente. Simples assim. E isso não tem acontecido. Oferta de jurisdição proporcional à demanda por jurisdição. Isso não tem acontecido. E tem-se dito que o Código vai acelerar o processamento das causas de modo a tornar a jurisdição mais rápida. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque o Código não tem esse poder. Na minha vida pessoal, o Código não mudou nada em termos de rapidez. Não mudou nada. E não vai mudar. E não é essa a sua função. O Código serve para dar segurança ao jurisdicionado, para estabelecer com precisão poderes, direitos, garantias e deveres. Agora, aceleração vem de política judiciária, vem de administração judiciária. Simples assim. Por que tem vara que é rápida e vara que não é rápida? Porque é o ser humano que está ali. Simples. Por que tem advogado que é rápido e outros que não? Porque é o ser humano que está ali. Simples assim. Agora, se tinha um aspecto em que o novo Código provocaria, sim, uma mudança de cultura, de ideologia, de comportamento, era a proposta de extinção do efeito suspensivo automático da apelação. Essa era a proposta. O projeto, lá no Senado, dizia: nenhum recurso terá efeito suspensivo automático. O único efeito recursal automático, por natureza, será o devolutivo. O efeito suspensivo será ope iudicis, será atribuível ao juiz, pelo juiz ao recurso, desde que demonstradas as características que autorizem essa atribuição. Isso sim, na minha percepção, seria um reformulador de cultura forense. Por quê? A apelação, não tendo o seu efeito suspensivo automático, ela provocaria que reflexão na parte? Hoje, bom, não suspende a sentença, a eficácia da sentença. Tenho que pagar custas. E eu tenho sucumbência recursal, eu vou pensar 2 vezes antes de recorrer, antes de apelar. Esse era o conjunto de medidas. Sucumbência recursal, essa era a dupla de medidas que impactariam a apelação. Risco de sucumbência majorada em grau recursal e não suspensão automática da sentença. Isso faria com que o jurisdicionado pensasse 2 vezes. Não suspende e eu posso ter um agravamento do meu bolso. Né? E no Senado foi aprovado assim o projeto.
O projeto 166 de 2010 foi aprovado assim, sem efeito suspensivo automático da apelação. Isso nos alinharia com a forma como a apelação é tratada na Itália, a forma como a apelação é tratada em Portugal, sem efeito suspensivo automático, a forma como ela é tratada no Uruguai, na Argentina. Isso sim permitiria o quê? De um lado, a reflexão sobre é bom ou não recorrer, convém mesmo, e de outro lado permitiria o quê? Que a execução provisória do julgado fosse regra e não exceção. Ou seja, proferida a sentença, como a apelação não tem efeito suspensivo automático, cabe o cumprimento provisório. E nós tivemos um alento, uma esperança. Foi aprovado assim no Senado. Mas na Câmara dos Deputados, restabeleceu-se o efeito suspensivo automático da apelação para a tragédia do recurso, na minha ótica. Por quê? Porque esse caráter automático do efeito suspensivo, ele é burro. Ele é burro. Imaginem, a apelação, por mais paupérrima que seja, por mais esquálida que seja em termos de conteúdo, ela suspende automaticamente a eficácia da sentença. A sentença pode ser um primor de jurisdição, mas a apelação, por mais esquálida que seja, por mais raquítica que seja, ela de automático suspende a eficácia de uma decisão judicial que é fruto de convicção forense, de cognição judicial. Isso não é inteligente. A ideia do efeito suspensivo ope judicis e não ope legis é muito mais inteligente. Como é no agravo, avalia-se a presença dos requisitos periculo in mora, viabilidade do direito e ponto. Mas alguém diria, mas Rogério, você como advogado que atua na prática, você deve ter visto um monte de sentença ruim aí, né? Como é que seria se a apelação não tivesse efeito suspensivo automático? Mas eu respondo com a seguinte percepção: eu acho que nós temos muita sentença ruim. Por quê? Porque existe a convicção de que ela não produzirá efeitos até que a apelação seja julgada. É fato. Existe mal comparando, é quando nós temos no escritório alguém que nos atende e que sempre apresenta a petição para que a gente... Um assistente. Ele tendo a segurança de que você vai revisar, sempre. O que acontece? Vem qualquer coisa. Vem qualquer coisa, mais às vezes. Só se o sujeito for uma pessoa espartana, disciplinada, responsável. Agora, quando o cara tem que... Eu vivo isso no meu escritório. A mesma pessoa, ela vai do besta ao bestial redigindo. Quando que ela é muito boa redigindo? Quando que ela é bestial redigindo? Quando é prazo dela, que ele tem que fazer sozinho e tem que protocolar. Quando que a coisa vem torta para mim? Quando eu tenho que revisar. Vem tudo faltando. Parece que eu sou o funcionário dele. Aqui inserir tal coisa. Complementar com jurisprudência. Isso acontece também com sentença. Acreditem, acreditem. A ideia de que o que eu faço aqui como juiz em primeiro grau, em termos de eficácia imediata, é igual a zero, isso atenua, afrouxa em algumas pessoas, afrouxa os rigores intelectuais. Eu tenho certeza disso. Então, nós perdemos a oportunidade de mudarmos uma ideologia em relação ao jurisdicionado, excluindo o efeito suspensivo automático da apelação e uniformizando a apelação com os demais recursos. Efeito suspensivo ope judicis, com o juiz concedendo, conforme requisitos. Mas nós não avançamos. Então a apelação continua sendo o único recurso brasileiro, né, ordinário, que tem efeito suspensivo automático. Isso é muito ruim. Por quê? Não sei, o cenário aqui no Paraná eu não estou muito por dentro, mas em São Paulo nós temos ainda apelações que são julgadas em 5 anos, após 5 anos de espera. Isso acontece, com algumas relatorias acontece. 5 anos. E é nesse período de dormência do recurso em segundo grau, os 5 anos, que acontecem o quê? Na minha percepção. As fraudes, os esvaziamentos patrimoniais, os óbitos, o devedor vira espólio, o credor vira espólio, o advogado vira espólio. Não é isso? São as zonas mortas do processo. O código não resolve as zonas mortas do processo. Não é? O código não resolve, por exemplo, os 2 anos de conclusão de um processo para que após 2 anos venha a decisão, digam. Acontece, é o ser humano. Então vejam, aqui nós teremos uma possibilidade de gigantesca aceleração, aproximação da parte vitoriosa em relação à eficácia prática da sentença. Só que não acontece. A decisão mais importante do processo civil brasileiro ainda é passível de suspensão automática, por mais pobre que seja a apelação. Né? E nós vivemos isso na prática. A apelação muitas vezes é interposta como uma estratégia de linha de tempo. É o que acontece com os embargos de declaração. Não é isso?
pelo efeito interruptivo natural do prazo, o que acontece? Nós usamos os embargos deformando-os como ganho de tempo para ampliar o prazo de recurso principal, lamentavelmente. Então aqui eu faço uma crítica. Nós perdemos a oportunidade de excluirmos esse efeito suspensivo automático da apelação. Aqui eu tenho uma provocação, outro tema, eu já estou controlando o meu tempo, depois nós vamos conversar entre nós aqui. Ok, nós temos o efeito suspensivo automático da apelação. Isso é muito ruim na minha ótica. A pergunta é, esse efeito suspensivo automático da apelação, o efeito suspensivo opelegis da apelação, ele pode ser excluído? Essa questão é muito polêmica. A maioria dos doutrinadores e a quase totalidade dos julgadores dizem, não, se o efeito suspensivo é automático e é ex lege, não é possível excluí-lo. Será que não? Nem a título de tutela de urgência. E quando a própria suspensividade automática da apelação for ela a geradora do periculum in mora? Pois acreditem, eu vivi na advocacia uma situação prática em que a suspensão automática da sentença gerava o periculum in mora. Vejam só, é o exemplo 1. Há um juiz em São Paulo, no Fórum Central, que não concede liminares, liminares em face de operadora de plano de saúde. Não concede. Ele até sentencia no futuro condenando a operadora a cobrir o tratamento, a custear o stent, o marca-passo, ele até condena em sentença, mas ele não dá liminares. Existe ali eu não sei se é uma simpatia, se é um caráter, se é uma superstição, mas ele não dá. É conhecido. Ele não dá liminar no momento inicial do processo e nem dá na sentença do tema antecipada. Mas ele condena a operadora de saúde a cobrir o tratamento. E aí vem a questão. Se ele não dá a tutela antecipada no início do processo e nem concede na sentença, mas condena a operadora a custear o tratamento, o que acontece? A operadora recorre, o recurso de apelação terá duplo efeito, porque a regra é duplo efeito. Ele só não teria duplo efeito se a sentença confirmasse a tutela antecipada, correto? Nessa hipótese, o meu cliente, no caso, precisava de instalação de stents coronarianos. A ação tramitou rápido, 3 meses. Mas eu falei, excelência, então agora fiz as alegações finais, conceda a tutela antecipada em sentença para que a apelação, se for provida, se for acolhida a demanda, que a apelação não tenha efeito suspensivo automático. Pois ele julgou procedente a ação negando a tutela antecipada. Negou expressamente, negou. Né? O efeito suspensivo automático da apelação, nessa hipótese, me gerava o quê? A impossibilidade de execução provisória. O efeito suspensivo automático da apelação gerava o periculum in mora. E se a sentença foi de procedência, o meu direito é evidente. Então eu tenho a um só tempo a evidência, o direito maturado, o direito pronunciado pelo juiz. Tem súmula, gente. Tem 2 súmulas do TJ de São Paulo. Stent tem que ser coberto pelo operador de saúde porque não é prótese. Tem súmula. Ao mesmo tempo, periculum in mora e direito evidente, direito provável da parte. Aqui, o efeito suspensivo automático da apelação era o gerador do risco do periculum in mora. E eu fiz a petição em segundo grau. A parte contrária interpôs a apelação, né, contra a Razoei, mas fiz a petição distribuída, a petição de efeito suspensivo, que nós temos que distribuir ao segundo grau. Quando a apelação está em primeiro grau, fiz a distribuição da petição em segundo grau para que se excluísse o efeito suspensivo da apelação. A que título? Tutela provisória de urgência em grau recursado. Até caberia evidência aqui, mas eu preferi a urgência. E, graças a Deus, foi excluída a recepção no efeito suspensivo da apelação do efeito suspensivo a título de tutela provisória de urgência. E o que me ajudou muito nisso? Quem critica essa ideia afirma, não, mas a regra é que sentença ou decisão com conteúdo de sentença sempre será submetida ao recurso com duplo efeito, por uma questão de segurança jurídica. Não mais. Nós temos um sistema, uma hipótese de decisão sobre o mérito que não é recorrível no efeito suspensivo automático. A decisão parcial sobre o mérito, que é agravável.
É a do 356. A decisão parcial sobre o mérito é agravável, e o agravo não tem efeito suspensivo automático. Então vejam, nós temos uma ruptura no sistema com essa ideia de que decisão sobre o mérito sempre será apelada ou recorrida no duplo efeito. O sistema hoje tem uma decisão sobre mérito parcial, que é agravável, sendo que o agravo não tem efeito suspensivo automático. Então nós temos aqui, vejam, aqui vem a engenhosidade do dia a dia forense. O que te provoca essa reflexão é o fórum, é a vida prática. Na minha percepção, esse danoso efeito suspensivo automático da apelação pode, no caso concreto, ser sustado, ser excluído, se ele próprio for o gerador do perigo in mora, do risco de perecimento de um direito, né? Outra hipótese que me vem à mente é a sentença, por exemplo, que julga a ação procedente com fundamento em súmula vinculante ou súmula persuasiva. Aí vem a apelação da parte contrária. A matéria sumulada, a parte contrária apela só para ganhar de tempo. Matéria sumulada. Gente, não é tutela da evidência isso? Matéria evidente, súmula persuasiva. Por que não, a título de tutela provisória da evidência, pretender-se a exclusão do efeito suspensivo automático da apelação? Isso para mim é cabível, me parece cabível, não é? Tem que ser cabível, para que faça sentido. Para que faça sentido, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisinha mais. Sobre o efeito suspensivo da apelação, eu quero falar mais um pouquinho. Vamos pensar agora na hipótese das apelações que não têm efeito suspensivo automático. As que não têm. As hipóteses dos incisos do 1012. Então a apelação é recebida só no efeito devolutivo. Como é que nós fazíamos antes, quando a apelação era recebida só no efeito devolutivo e nós precisávamos de efeito suspensivo? Nós fazíamos uso da cautelar, né? Nós ajuizávamos a cautelar incidental, né? Para que seja atribuído a apelação a efeito suspensivo, quando ela não tem esse efeito natural. O novo código agora, como houve a extinção do processo cautelar, da ação cautelar tal qual nós a conhecíamos antes, o novo código cria um mecanismo bem simplificado de atribuição de efeito suspensivo a um recurso que não conta com esse efeito suspensivo. No caso da apelação, nós temos aqui o 1012, terceiro parágrafo. Vejam lá. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do primeiro parágrafo poderá ser formulado por requerimento. Mero requerimento. Petitio simplex, como diz o STJ. Mera petição. A competência para receber esse requerimento é do tribunal. Se a apelação for interposta, mas está ainda em primeiro grau e foi distribuída, você direciona esse requerimento livre para distribuição em segundo grau, se a apelação ainda não tiver sido distribuída. Aqui nós temos uma petição simples, mas que tem que ser instrumentalizada, ela tem que vir acompanhada de peças do que está acontecendo em primeiro grau, do que está rolando em primeiro grau. Por quê? Porque a apelação, a sentença foi proferida, a apelação foi recebida só no efeito devolutivo, não é isso? E nós precisamos que essa apelação, a ela seja atribuído o efeito suspensivo, ok? Só que ela está lá, aguardando resposta. Nós temos que dirigir a nossa pretensão de suspensividade ao tribunal. No meu caso, em São Paulo, nós temos no cardápio de petições, no menu de petições ali, petição simples. Mas ela não é tão simples. Por que ela não é tão simples? Porque não há nada no tribunal em relação àquele recurso. Na verdade, é uma petição simples que vira acompanhada de quê? Da qualificação das partes integral, porque as partes não estão qualificadas em segundo grau. Ela tem que vir acompanhada de uma elucidação dos fatos, do que aconteceu no feito, de qual foi o teor da decisão e de qual é o risco que ela provoca. E mais, essa petição simples tem que vir acompanhada, esse requerimento tem que vir acompanhado de quê? De cópias do que aconteceu em primeiro grau. Então nós estamos tratando aqui de uma petição simples instrumentalizada, que na verdade é, formalmente falando, muito próxima da antiga cautelar preparatória, que nós ajuizávamos no tribunal para atribuir efeito suspensivo a um recurso que estava em primeiro grau ainda. Agora, se a petição, se o recurso já tivesse interposto, tivesse distribuído no tribunal, aí sim nós vamos meramente veicular, aviar uma petição ao relator. Aí realmente é simples, no sentido semântico mesmo da expressão. Tá?
Opa, acho que eu apertei alguma coisinha errada aqui. E agora? Voltou. Obrigado. Deixa eu ver, só fazer... vamos encerrar aqui com o efeito translativo. Estamos falando... Então, dois últimos pontos. Eu quero falar um pouquinho sobre o efeito translativo e depois sobre provas em grau recursal. Meus caros, as matérias de ordem pública são apreciáveis de ofício, certo? Por quê? Porque são de ordem pública. O que permite que, por intermédio de um recurso, a matéria de ordem pública seja apreciada, mesmo que ela não seja tratada no recurso, é o efeito translativo, não é isso? Permite-se que, distribuída, ajuizada a apelação, ajuizado o agravo do instrumento, interposto o agravo ou a apelação, interpostos o agravo ou a apelação, mesmo temas que não são tratados no recurso podem ser apreciados de ofício pelo tribunal porque são de ordem pública, ainda que, repito, não tratados no recurso. Né? Então, por exemplo, o recurso não fala nada, absolutamente nada sobre nulidade de citação ou prescrição. Mas o tribunal, detectando esse vício de ordem pública, pode ter desconhecer de ofício. Isso acontece em grau recursal por conta do efeito translativo. Em que sentido? As matérias de ordem pública são transportadas de instância para instância, independentemente de serem tratadas no recurso. Elas são transportadas, transladadas, translação, translatividade, efeito translativo. Mas tem uma questão interessante sobre o efeito translativo. Em primeiro lugar, o artigo 933 do novo CPC trata do efeito translativo. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, ele intimará as partes para que se manifestem em 5 dias. Ou seja, ele detecta que existe uma matéria de ordem pública que ele tem que apreciar, ele abre o contraditório, mas ele aprecia de ofício. Qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: existe preclusão pró-judicato para as matérias de ordem pública em grau recursal? Muita polêmica sobre esse assunto. Uma polêmica, na minha percepção, é equivocada. Mas há uma polêmica aqui. O que você tem entendido? No TJ de São Paulo tem sido majoritária a corrente de que a matéria de ordem pública é cognoscível ex officio em grau recursal, desde que não tenha sido apreciada antes em grau recursal. Ou seja, o que diz o TJ de São Paulo? Se existe uma apelação, está tramitando a apelação, e eu, na tramitação da apelação, detectei em matéria de ordem pública, eu só posso apreciá-la, julgá-la, se não tiver existido antes um pronunciamento meu sobre aquele tema. Ou seja, se por intermédio de um agravo de instrumento anterior já foi suscitada essa matéria, eu já apreciei e afastei, eu não posso reapreciá-la. Em São Paulo nós temos diversos recursos e recentes, vejam aqui os 2 agravos de instrumento, dizendo isso. Se julgadas anteriormente e afastadas pelo tribunal, elas não podem ser reapreciadas. Qual que é o problema que eu enxergo nisso? O grau de cognição, a verticalização da cognição que se faz em agravo e em apelação. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se o relator do recurso em julgamento de agravo passou sem a devida verticalização pela matéria de ordem pública para afastá-la, por exemplo, vamos usar um exemplo prático, fica mais claro. Suscitou-se ali, vamos pensar na hipótese de incompetência, e o TJ de São Paulo admitiu o agravo para tratar de competência. Julgando o agravo, não, o tribunal sim, em princípio, o tribunal diz, em princípio, o juízo é competente sim para essa matéria. Um agravo. Aí continua o debate. Surge a apelação, renova-se o argumento da incompetência, que não precluiu porque é de ordem pública. O que o TJ em São Paulo diz é: eu já me pronunciei sobre a incompetência no agravo, eu não posso reapreciar esse tema porque ele está precluso para mim. Então você cria uma figura interessante, que é a matéria de ordem pública precluível, que é uma contradição em termos, né, da própria expressão, matéria de ordem pública passível de preclusão. Mas em segundo grau em São Paulo tem sido assim. Já no STJ, e aqui eu falo de um recurso de fevereiro, decidiu-se de maneira unânime pela ausência de preclusão da matéria de ordem pública, tenha sido ela julgada em agravo, em seguida na apelação e chegando ao STJ em recurso especial. Não importa se houve pronunciamento anterior, o fato é que não há preclusão
pró-judicato em relação à matéria de ordem pública. E a minha tendência é concordar com essa posição do STJ, por quê? Senhores, nós podemos atacar essa matéria após o trânsito em julgado, em rescisória. Nós podemos suscitar a incompetência do juízo após o trânsito em julgado. Qual é o sentido de permitir que você ataque um vício após o trânsito e não permita que ele seja solucionado no vigor do processo? Não faz sentido. Mesmo porque, eu ainda acredito nisso, há situações em que a cognição no agravo não é tão aprofundada quanto a apelação, né? Mas, de todo modo, noto, na instância ordinária, no segundo grau, noto um encaminhamento da matéria para que exista a preclusão pró-judicato. Ou seja, se o tribunal já se pronunciou sobre o assunto no agravo, ele não vai renovar a apreciação na apelação. Graças a Deus, para a minha convicção, no STJ tem se respeitado o caráter de impassível de preclusão para a matéria de ordem pública. Ou seja, mal comparando, é o que acontece quando o magistrado afasta a ilegitimidade no saneador. Não, partes legítimas, no saneador. Mas depois, na sentença, verticalizando a cognição, não, de fato, uma das partes é ilegítima. O saneador gerou preclusão em relação à matéria para a sentença? Claro que não. Dizer que o agravo gera preclusão, o acórdão do agravo gera preclusão na futura apelação, seria o mesmo que dizer que, ao sanear o feito e afastar a ilegitimidade, em sentença não se pode reconhecer a ilegitimidade. É a mesma coisa. É equivocado em termos de teoria geral do processo. As matérias de ordem pública, assim ou são, justamente para que o interesse público seja preservado, não se submetendo à preclusão intra-autos, a preclusão pró-judicato no decorrer do processo. Mas o tema está bastante vivo ainda, essas decisões são todas recentes. Essa contradição que eu enxergo entre o STJ e o TJ de São Paulo tem sido bem recente. E para encerrar, só um pontinho, último ponto, deixa eu ver aqui. Opa, fato novo. Instrução probatória. Eu pulei essa palestra é um pouquinho mais longa, mas eu pulei uns teminhos para a gente poder discutir sobre as questões hoje. Meus caros, esse tema é um tema que me fascina. A gente está acostumado a entender que a prova só é produzida em primeiro grau, só é avaliada em primeiro grau, e que o segundo grau recebe a prova pronta e acabada e não pode se meter na produção da prova. É como se nós disséssemos, o segundo grau em relação à prova que é produzida no processo, ele tem menos extensão, menos poderes. Isso é errado. O segundo grau não é menos julgador, não tem menos ou mais convicção do que o primeiro grau, menos ou mais convencimento. A formação do convencimento em segundo grau obedece aos mesmos parâmetros do primeiro grau. O quê? O impacto no ânimo do julgador. O julgador, desde sempre, em segundo grau, sempre pôde determinar a refeitura de provas. E mais, no Código Antigo nós já tínhamos a possibilidade de instrução probatória em segundo grau. Em segundo grau, que tipo de prova? Acariação, em segundo grau, matéria de família, isso é muito comum, perícia, estudo psicossocial de criança em segundo grau, para dar provimento a agravo ou não, para mudar regime de guarda e visitações. Só que isso não é natural aos olhos do segundo grau. Segundo grau, imagina o seguinte, como um hábito forense. Prova é primeiro grau, eu só reavalio a prova. Só que, nos anos 80, fins dos anos 80, um então recente desembargador carioca, professor José Carlos Barbosa Moreira, então ingresso no tribunal pelo 5º dos advogados, classe procurador do Estado, quando o julgador no TJ do Rio de Janeiro, foi relator de um leading case em termos de instrução probatória em grau recursal, que é fantástico. Discutia-se numa questão, numa ação, se uma determinada peça de teatro continha um texto ofensivo a duas pessoas, um casal. Um casal ajuizou uma ação contra o autor de uma peça de teatro, dizendo que nós fomos mencionados de maneira desairosa, de maneira ofensiva, nessa peça de teatro, e queria danos morais por isso. A ação foi julgada procedente em primeiro grau. Com base em quem? Depoimentos, prova testemunhal e leitura dos diálogos da peça. Em segundo grau, a apelação foi procedente. A apelação da companhia de teatro, do autor da peça, foi no sentido de que não havia o dano moral. Bastasse que se entendesse a entonação que foram proferidas aquelas palavras em relação ao casal. Como que é possível
que o relator em segundo grau afira, cheque, sinta a entonação, se o depoimento não era gravado, etc. O que fez aquela turma julgadora? Converteu o julgamento em diligência para que fosse produzida uma prova em segundo grau consistente na exibição privada da peça de teatro para a turma julgadora. A peça foi exibida para os 3 desembargadores. Instrução probatória em segundo grau. E houve o quê? A constatação de que não havia dano moral, de que havia nada mais do que uma ironia de bom humor natural entre seres humanos. E a apelação foi provida, foi acolhida para afastar o dano moral. Esse exemplo é emblemático por quê? Porque ele diz muito sobre como se forma a convicção do juiz. A prova, especialmente por conta da imediatidade, ela é muito rica para o primeiro grau. Para o segundo grau, nem sempre ela é rica. Ela vem pasteurizada e vem muitas vezes mal compreendida ou mal aprisionada da forma como foi levado a termo o depoimento, etc. No Código Antigo já existia essa possibilidade, na minha percepção, porque nós não temos um momento preclusivo para a prova, nós temos um momento preponderante para a prova em primeiro grau, mas não há preclusão para a prova. Haja vista que, quando há fato novo em segundo grau, e é possível, já no Código Antigo, tanto quanto nesse, já era possível que houvesse fato novo em grau recursal. Como é que se prova fato novo? Com prova oral em segundo grau. Só que o novo Código agora robustece a possibilidade de instrução probatória em grau recursal. Vejam o que diz o 938, terceiro parágrafo. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento de diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau. Então o novo Código agora põe uma pá de cal na polêmica. A prova será produzida em primeiro grau ou em segundo grau, conforme a convicção do relator. Eu advogo em família também. Nas questões rotineiras, contratuais, etc., isso realmente não é muito interessante. Depoimento, testemunhal ou prova, a prova fica realmente, ela é protagonista em primeiro grau. Agora, matéria de família não. Matéria de família não. Matéria que envolve criança, guarda, visita, autorização de viagem que a criança diz, eu não quero ir com meu pai para o exterior no fim do ano. Gente, só tem uma forma de saber isso. A prova sendo produzida com muita proximidade com o relator ou com o juiz de primeiro grau. Em São Paulo, tem sido cada vez mais comum que relatores de recursos que envolvam questões de família designem depoimentos testemunhais ou acareações ou estudo psicossocial em segundo grau para que se dê provimento ou não ao recurso, com base nessa autorização que o 938, terceiro parágrafo, concede. Então vejam, eu não sou aqui um entusiasta de que a prova seja feita e refeita em segundo grau, como fosse algo normal, não é isso. Mesmo porque se a prova for produzida só em segundo grau, nós temos um problema. Qual é o segundo grau do segundo grau? Agora, a questão é, a prova pode ser refeita em segundo grau, pode existir sim um refeitio da prova, nós não podemos fechar os olhos para isto. Por quê? Porque em segundo grau, o livre convencimento motivado é da mesma dimensão que o do primeiro grau, né? E antes de encerrar, só queria compartilhar com os senhores o seguinte: muito do que eu expus aqui a vocês é objeto de um código comentado. Nós temos um código comentado pela editora RT, são 4 autores, professora Tereza Arruda Alvim, todos conhecem, eu, professora Maria Lúcia Conceição, Leonardo Ribeiro. É a segunda edição, nós teremos uma terceira, são comentários artigo por artigo. Eu juro que eu traria um, mas é que eu não tenho mais. A editora... O autor ele não tem cotas, assim como vocês imaginam. Nós temos que comprar os livros, nossos próprios livros, né? Mas eu faço votos de que eu consiga aqui um exemplar para oferecer à ESA aqui de Londrina, que vocês possam, que seja de alguma maneira útil. E eu queria só fazer uma última menção, que não é nem técnica, é um agradecimento. A gente, como, assim, todos vocês, eu aqui e tal, os professores, é sempre para mim muito, mas é muito prazeroso mesmo, e é uma incumbência que eu levo comigo no espírito, falar com advogados, estudantes advogados. Eu nunca tive vocação para outra coisa que não advocacia e docência, mas a advocacia para mim é a função que me emociona. Eu não me vejo fazendo outra coisa senão advogando. Eu me vejo no escritório daqui a 50 anos, se Deus me permitir. Porque isso tem a ver com cura, com cuidado, com zelo, com ajuste, com conserto.
É assim que eu levo a minha profissão. E nós apanhamos muito na nossa profissão. Nós apanhamos o cliente, do juiz, de nós mesmos. É uma profissão que se converteu num sacerdócio. E sempre me emociona estarmos juntos aqui, quase que num evento ecumênico, né? Com advogados, estudantes, professores, mas me emociona o seguinte: estarmos hoje, 9 da noite, falando sobre o processo. Eu, quando recebi o convite do Dr. José Carlos, conheci a doutora Letícia lá em São Paulo, o doutor Tiago conheço hoje, para mim não é sacrifício nenhum, é uma honra mesmo falar com advogados, com colegas advogados aqui no Paraná, em Londrina, falar com estudantes e poder compartilhar um pouquinho de impressões e de sofrimentos. Processos são mais dúvidas do que certezas, mas eu, sobretudo, homenageio vocês, porque eu me vejo em cada um de vocês tendo aula e falando sobre o processo. Isso são degraus. A escada é muito longa e a gente não enxerga o fim dela, mas são degraus que são subidos assim com muito... eles repercutirão no futuro em vocês de uma maneira tão impactante, porque a gente não vê isso durante, mas quando nós atingimos um patamar de advocacia de boa qualidade, isso é importante para nós, isso só é proporcionado por vocês para si próprios, isso é gratificante para quem vive da advocacia e da docência. Então eu faço uma homenagem a esse evento que foi organizado pela OAB de Londrina. São 60 anos, uma casa maravilhosa e um astral assim que nem sempre a gente encontra, né? Um astral bom, pessoas desarmadas, pessoas felizes, as fotografias com as moças, com as doutoras lá na porta. Eu fiquei muito feliz com o convite e estou muito feliz aqui hoje. Assim, tem uma atmosfera muito positiva e eu vou guardar comigo para sempre essa imagem. Muito obrigado.